Boa noite a todos, com a graça do eterno e soberano Deus. Mais uma vez sou grato pela misericórdia do Deus Altíssimo, a qual, através do seu Filho Jesus Cristo, nos fez conhecer a eterna salvação. Assim, Deus, Ele tem se manifestado desde o princípio, sempre para colocar o homem, trazer o homem para junto dele. Mas nem todos querem saber de Deus. E muitas vezes as pessoas querem saber de Deus na hora das suas necessidades, na hora das suas agonias, na hora das suas aflições, angústias, tribulações. As pessoas querem clamar a Deus. Mas a palavra fala que nós temos que o invocar enquanto está perto. Então, todas as horas e momentos das nossas vidas, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, nós temos que clamar a Deus e estarmos participando da sua glória através da sua palavra, que nos traz o conhecimento perfeito para podermos andarmos com dignidade, andarmos com honra, glorificando e exaltando o nome do Deus verdadeiro, que através de Jesus Cristo manifestou todo o seu amor, manifestou toda a sua misericórdia, manifestou toda a sua compaixão, manifestou todo o seu carinho e toda a sua bondade para com a humanidade, para mim e para você. Deus, Ele é o Deus das misericórdias. Ele não lança na nossa face os nossos pecados, mas quando tomamos uma posição, nós temos que renunciar, deixar tudo aquilo que entristece a Deus, que é os nossos pecados, os nossos hábitos, as nossas manias, os nossos desejos, as nossas vontades, a velha criatura que ainda habita em nós. E nós temos que lutar todos os dias com a nossa criatura humana, com o nosso ser humano, para nos tornarmos espirituais, e só assim podemos dizer e falarmos que nós somos os verdadeiros adoradores, que adoramos o Pai em espírito e em verdade. Que você possa se enriquecer através deste vídeo, a qual o Espírito Santo é quem me conduz para poder abrir o entendimento seu, para que você possa enxergar a luz do Evangelho, a qual está a glória de Deus, a qual Ele se manifestou através do seu Filho. Então é interessante quando João escreve na sua palavra, mostrando que Jesus Cristo, Ele é a palavra, que Deus é a palavra, que a palavra é o Espírito Santo, porque a palavra é vida, a palavra é espírito e vida. Então o Pai está buscando aqueles que vêm entender, quer o conhecer e permanecer na sua presença, porque Ele é quem busca, Ele é quem quer os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Então João, na sua infinita sabedoria, porque andou muito com Jesus e é um discípulo a qual entendeu o amor e expressou e deixou escrito para nossas vidas, para nos edificarmos e podermos entender. Então João fala assim no seu capítulo 1 do Evangelho de João: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Podemos entender que verbo é palavra, palavra é verbo. Então no princípio
era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Então, por Deus ser a palavra, porque tudo foi feito pela palavra. Nada do que foi feito só foi feito pela palavra de Deus. Então Deus, para se manifestar para nossas vidas, e tudo que foi feito foi através da fonia de Deus, da palavra de Deus, para que podemos ter o conhecimento da sua palavra. Então, ele nos chama. Ele fala: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá gratuitamente e não vai jogar na nossa face. Então, muitas vezes nós vemos que hoje em dia está faltando as instruções para os filhos de Deus. Está faltando as instruções da palavra para edificar o povo de Deus, do verdadeiro Deus, através da sua palavra. Porque tudo foi feito através da sua palavra. Então João nos fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? A palavra. Ele quem? Jesus Cristo. Porque a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. E no versículo 3 fala: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, no princípio era a luz estava com Deus, e a luz era o próprio Deus. No princípio era a misericórdia estava com Deus. Palavra. A misericórdia estava com Deus e a misericórdia era o próprio Deus. No princípio era a caridade estava com Deus e a caridade era o próprio Deus. Então, Deus, para mostrar o seu amor através de Jesus Cristo, ele teve que se fazer carne e habitar entre nós. E a Bíblia fala que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, no seu versículo 5 fala assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Os homens não compreenderam a luz que veio ao mundo, porque estavam entenebrecidos no seu entendimento. Trevas é falta de entendimento. Trevas é falta de conhecimento. Trevas é falta de sabedoria. Então os homens estavam entenebrecidos no seu entendimento. Então Jesus Cristo veio para nos dar entendimento e nos orientar, nos guiar através da palavra, que é o conhecimento, para que podemos conhecer ao Deus verdadeiro, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então a palavra nos fala assim, no versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então João veio enviado por Deus para testemunhar do verbo, para testemunhar da palavra, para testemunhar do conhecimento de Deus. E no seu versículo 7 ele fala assim, este veio para testemunho, para testificar da luz, para falar da luz, para aqueles homens que estavam entenebrecidos, como muita gente hoje está entenebrecido no entendimento, endurecido os seus corações. Por quê? A palavra fala que eles amaram mais a glória dos homens, a glória deste mundo, do que amaram a glória de Deus. E muitos se entregaram em dissoluções, muitos se entregaram nas comunicações, muitos se entregaram nos meios que satisfaz
só a carne do homem. Então, João começa a testificar, porque Deus enviou João para testificar da luz verdadeira que vinha para iluminar, elucidar o entendimento dos homens, das pessoas que desejam e querem Deus. Então a palavra nos fala assim no seu versículo 7 de João 1. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Então, João estava testemunhando e testificando da palavra, que a palavra viria e se faria carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós para nos mostrar toda a ciência e sabedoria, inteligência e a simplicidade, a humildade de Deus, que é muito grande, que as pessoas não entendem tanta humildade, porque a palavra fala que ele se humilhou-se a si mesmo, mesmo se achando em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes se humilhou-se a si mesmo. Por quê? Porque estava num corpo carnal, sentindo nossas misérias, sentindo nossas vergonhas, sentindo nossas dores, nossas necessidades. Então Jesus Cristo, a palavra, ele veio e se fez carne, para que possamos entender e conhecer aquilo que Deus mais queria nos mostrar, o seu verdadeiro amor, porque Deus se manifesta através do Filho. E a palavra nos fala assim ainda no seu versículo 8. Não era luz. Quem não era luz? João. Mas veio para testificar da luz. Então João não era luz, mas testificou da luz, porque ele já entendia a respeito da luz, da palavra, entendia a respeito do verbo, que é Jesus Cristo e a sua palavra. E ali estava a luz verdadeira. Veja o que João começa a testemunhar, testificar. A luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, meu querido, minha querida, você quer ter a luz verdadeira dentro de você, a palavra verdadeira dentro de você? Comece a entender o verbo, comece a entender a Deus que veio através do Filho, para que ele pudesse nos mostrar e nos dar a capacidade de caminharmos na luz, no meio de uma geração perversa e corrompida, a qual eles viviam naquela época e estamos vivendo muito mais na época de hoje. Então, se nós andarmos na luz, jamais nós vamos ser confundidos, jamais nós vamos ser enganados, porque a luz é o entendimento, luz é o conhecimento, luz é a sabedoria, luz é a fé, a qual transcende muito mais daquilo que pensamos e imaginamos. Então a fé é a luz que transcende e nós podemos enxergar ela através da fé que está acima dos céus, que é Deus. A Bíblia fala que Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Então, nós só podemos andar na luz assim como ele andou. Só podemos andar na luz pensando assim como Jesus Cristo pensou e falou e mostrou a verdadeira luz, que é o amor, que é a comunhão, que é a união, que é a unidade do Espírito. Então, se eu estou na luz e odeio meu irmão, então eu não estou na luz. Se eu estou na luz e aborreço meu irmão, eu não estou na luz. Mas se eu estou na luz e amo meu irmão, é porque verdadeiramente a palavra está dentro de mim e dentro de você. Se eu estou na luz e conduzo o meu irmão a caminhar nela, é porque verdadeiramente a luz está dentro de mim e de você. Então nós temos que ter o entendimento
para que possamos conhecer e andar nele através da palavra, porque Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o mistério de Deus que esteve oculto entre todas as gerações e séculos. E foi manifesto através da palavra, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. E no versículo 10 vai nos relatar assim: estava no mundo, veja bem, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Por que o mundo não o conheceu? Porque o mundo é trevas. E a luz veio para iluminar as pessoas que estão no mundo. Porque a Bíblia fala que aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Jesus Cristo veio para o mundo, mas o mundo não conheceu, como não conhece até hoje. As pessoas que estão nas trevas, que estão no mundo, porque o mundo é atrativo, o mundo conduz as pessoas ao pecado, à discórdia, o mundo conduz as pessoas à ira, à raiva, ao ódio, o mundo leva as pessoas a maldizer, o mundo leva as pessoas a julgarem, a condenar as pessoas. Então, eles ainda estão em trevas. A luz ainda não chegou no coração de nenhum deles. E a palavra nos fala assim: veio, no versículo 11, veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Os judeus não receberam Jesus. Os judeus não aceitaram Jesus. E aqueles que o aceitaram, viu a luz verdadeira do Deus vivo resplandecer nos seus corações. Mas nem todos o aceitaram, porque a palavra fala: nem todos que é de Israel é israelita. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, para que possamos ter a confiança e o desejo e a vontade de entrarmos no reino dos céus, temos que andar na luz assim como ele andou. Temos que falar da luz e mostrar a luz dentro do nosso ser, assim como Jesus mostrou. Assim como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós mostrou. Então, no versículo 12 fala assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Que nome? No nome da luz, no nome do Verbo, no nome Jesus Cristo. Então, todo aquele que o recebeu, olha só a importância de termos a palavra gerando a luz dentro dos nossos corações, dentro do nosso entendimento. Então, todo aquele que o recebeu nos deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, vai poder estar ouvindo esta ministração, que possa você ter o entendimento e o conhecimento do Deus verdadeiro e da luz verdadeira. No versículo 13 fala assim, olha: os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Só pode nascer da vontade de Deus aqueles que andam na luz, aqueles que andam a cada dia com a sabedoria do verdadeiro Deus. Então, no seu versículo 14, ele fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça é sabedoria, graça é entendimento, graça é luz, graça é conhecimento, graça é aqueles que estão debaixo das potentes mãos de Deus, para que possamos, através da luz que é gerada dentro dos nossos corações, resplandecer no meio das trevas que é o mundo. Possamos resplandecer
como a luz de Cristo a cada dia. Eu tenho outra versão aqui, mas vou estar lendo essa outra versão em outra oportunidade, em outro vídeo, para você entender como aquilo que, através do Espírito Santo, eu estou falando, você possa testificar, conferir dentro da palavra, porque a palavra é luz, a palavra é verbo, o verbo é Deus, o verbo é Jesus, e a palavra é espírito e vida, para que você possa compreender e deixá-la germinar dentro do seu coração e possa dar frutos, e frutos dignos da luz verdadeira, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Deus vivo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja dentro do seu coração e de todos aqueles que vão poder estar ouvindo e de toda a sua família. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém.